Olá, seja muito bem-vindo. A Força do Agro hoje está em Sorocaba. Vamos acompanhar um evento promovido pelo Sindiveg, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, e conhecer mais sobre os defensivos agrícolas e, claro, a importância deles para a produção de alimentos. Professor, entre os desafios aí do produtor rural, ele tem que proteger, ele tem que encontrar soluções para combater pragas, doenças, ele lida com as questões do clima, mas um dos principais desafios que o senhor aponta aqui, a gente tem comentado muito isso, é a comunicação. O agro precisa comunicar mais com a sociedade, né? Sim, eu coloquei na minha apresentação, mas foi um desafio, inclusive no Congresso de Trigo, né, que a gente entendesse essa comunicação com a população e pudesse ajudar a encontrar um caminho para que a gente pudesse, primeiro, dizer quais são os benefícios que o agro promove, né, para o Brasil como um todo, né. Eu acho que o dado de bioenergia é um dado assustador, né. A gente produz 30% de toda a energia do Brasil, tem como base biomassas, né, e a gente consegue não comunicar isso para a sociedade. Então, eu diria, sem sombra de dúvidas, que talvez o maior desafio do agro hoje no Brasil seja a comunicação. E a consequência dessa falta de comunicação é falta de conhecimento da sociedade, da população urbana, que acaba às vezes criticando o agro sem conhecer realmente. Além das críticas, né, muitas vezes o pessoal tem preocupação em consumir, por exemplo, alimentos que são produzidos no Brasil, que são exportados para dezenas de países, que são considerados seguros em dezenas de países, e a nossa população muitas vezes não tem essa percepção do nível de segurança que nós temos, que nós trabalhamos na produção dos nossos produtos todos. Agora o senhor trabalha com plantas, protege as plantas para o controle de pragas e doenças. Eu trabalho no Departamento de Proteção Vegetal, que trabalha com a proteção das plantas como um todo, mas a minha especialidade é manejo de plantas daninhas. Então, eu trabalho com isso. Tá? E a resistência a pragas, a resistência a ervas daninhas, que o agro enfrenta todo ano e as coisas vão se renovando, também é um desafio, né? Sim, a resistência, o fenômeno da resistência é um desafio mundial, não só no agro, mas a gente tem resistência a antibióticos também, um evento extremamente desafiador, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, na verdade, a resistência é melhor, o procedimento é quando a gente consegue evitar, e para evitar, a base de evitar é diversidade, então trabalhar com diferentes métodos de controle biológico, controle cultural, mas sempre complementando os demais métodos de controle, que é uma forma da gente estender a vida das tecnologias. O senhor fez uma observação na sua apresentação que eu acho que é muito importante para quem está na cidade entender esse comparativo. Se as regras do agro fossem impostas para a área farmacêutica, provavelmente nós não teríamos 70% dos medicamentos que existem hoje. Hoje existe a contaminação de água com medicamentos, é uma realidade na maioria dos países, então a gente tem encontrado resíduos importantes, e se a gente lembrar que medicamentos são substâncias biologicamente ativas e que são ativas para humanos, é para isso que eles são utilizados. Mas a gente tem encontrado concentrações significativas de antibióticos, de medicamentos para hipertensão e principalmente para reguladores hormonais, então estrógenos, né, é muito comum a gente ocorrer em água, né? Então, hoje, assim, é estranho, mas um medicamento ele não passa por uma avaliação ambiental. O remédio, o medicamento, ele pode recuperar, pode até curar a pessoa, mas sem um alimento, não há vida. Isso. As duas tecnologias são integradas, né? Então, na verdade, a gente, assim como a gente tem a necessidade do defensivo agrícola na cultura, a gente tem a necessidade do remédio também para os humanos, né? Agora, sim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não gerar pânico, né? Então, eu falei dos feitos todos da agricultura, mas o feito mais importante do Brasil nos últimos 50, 60 anos é o aumento da nossa expectativa de vida. Então, antes da pandemia, né, a nossa expectativa de vida aumentava 3 meses por ano, quer dizer, o brasileiro só envelhecia 9 meses, porque 3 meses correspondia ao aumento da expectativa. Isso significa que o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, a gente está conseguindo fazer com que a população viva mais, viva melhor, com o que a gente tem de medicina, o que a gente tem de agricultura e preservação ambiental.
gente sempre gosta de falar em A Força do Agro, que agrotóxico, esse termo não existe. O Brasil é um dos poucos, se não o único, a usar esse termo. Inclusive, até na legislação lá passada está esse termo, mas é totalmente errado. O que nós temos são defensivos agrícolas, que são soluções aí para combate de pragas, doenças. Isso, dentro do conceito de que o defensivo agrícola é um produto que ajuda, né, auxilia a planta a se defender de doenças para ela garantir a produtividade, o termo agrotóxico é realmente um termo que é inapropriado hoje, desatualizado, em relação ao próprio conceito do que o produto faz. É uma solução. Né? O defensivo agrícola é uma solução que vai trazer a garantia, a manutenção de toda a produtividade da colheita. Né? Eu acho que solução é o termo correto, porque sem o defensivo, sem essa solução, não conseguimos garantir alimentos. Não, sem o defensivo agrícola, a gente não consegue garantir que a planta ela fique forte o suficiente e saudável o suficiente para que ela consiga produzir tanto em tão pouco espaço, né, para atender as necessidades que o Brasil precisa de alimentação. Agora, Thaís, por que o hemisfério sul ele não tem moléculas, elas vêm de fora, nós não conseguimos fazer essa descoberta, só a partir daí que se desenvolve a pesquisa? As nossas grandes empresas da área da agroindústria, as matrizes dessas empresas estão todas fora, estão no hemisfério norte. Né? Então, a matriz de pesquisa, o P&D inicial, geralmente fica no hemisfério norte, mas o Brasil tem grandes grupos de estudo. Eu vou citar um grupo de estudo que é a Universidade Federal de Lavras, que é um grupo que tem exatamente um grupo de estudo para ancoramento molecular, que desenvolve e cria moléculas, né, desenha moléculas, faz o planejamento racional. Temos, né, mas o hemisfério norte, as grandes matrizes das empresas estão para lá. Então, aqui eles trazem quando a molécula está um pouco mais desenvolvida, porque, afinal, nós temos área cultivável, nós temos campo, né? Então, trazer o laboratório ser feito no hemisfério norte, né, essa parte de pesquisa inicial ser feita lá, é muito mais simples, porque lá eles não têm campo. Nós temos a parte de aplicação. Então, é meio que divide o hemisfério norte para o desenvolvimento inicial e a gente fazendo a parte de utilização racional, aplicação, desenvolvimento em loco mesmo das moléculas. E todo produto que é colocado no mercado leva um tempo, ele é estudado minuciosamente, passa por várias etapas, leva aí de 8 a 12 anos até chegar no produtor, né? Isso. A gente tem hoje uma fase de exploratória de desenvolvimento, que leva de 4 a 6 anos, dependendo do estágio, quanto essa molécula já foi desenvolvida, já foi explorada. Quanto mais a molécula for de amplo espectro, mais tempo ela leva, né? Porque a gente tem que aumentar o pacote de estudos em cima dela. E mais o tempo regulatório que depende da avaliação dos 3 ministérios. Então, realmente, hoje uma molécula, quando ela cai na mão do produtor, ela já passou por pelo menos 12 anos de trabalho. Então, ela vai realmente de forma segura, consistente, racional, com tudo ajustado para que possa ser utilizado. Só para frisar, o defensivo é para o agro, para a planta, o que o medicamento, o que o remédio é para o humano. Exatamente, é a mesma proporção. O tanto que a gente tem o peso, tanto que o humano depende do medicamento para a sobrevida, né? A planta depende do defensivo para também continuar viva e continuar combatendo aquilo que é de natureza humana, da natureza biológica do ecossistema. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo?
Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Luiz, para um defensivo chegar ao produtor, chegar ao mercado, ele passa por um processo rigoroso, totalmente seguro. Depois de passar todas as fases de pesquisa, teste, é mais um ciclo aí para regulamentação, para aprovação. Sim, é exatamente isso. Existe todo um desenvolvimento do produto que envolve estudos tanto de laboratório quanto no campo, para entender aquele produto, entender aquela molécula, como ela se comporta no alvo e também fora desse alvo, e isso tudo gera uma série de dados, estudos que são submetidos às autoridades. Elas vão avaliar, comparando isso com critérios de segurança internacionais para manipulação, uso desse produto de forma correta, que se traduzem aí então num registro do produto, com a indicação de uso, com os critérios de limitação de dose ou de aplicação desse produto, para ter segurança e também eficiência na aplicação final do produto. E esse processo pode demorar quanto tempo? Olha, esse processo ele tem um horizonte de tempo, aí nós achamos adequado, de 2, 3 anos pode ser, mas eles podem ser mais através da própria infraestrutura dos órgãos em atender a demanda para avaliação desses produtos. E pode ocorrer, depois de 8, 9, 10 anos de pesquisa, quando chega para o registro, que vai passar por todo esse processo, a checagem, não ser aprovado um produto? Sim, sim. E também antes do próprio processo de registro, essas avaliações do screening dos produtos e da sua segurança podem realmente interromper o desenvolvimento de alguma molécula antes mesmo de ser submetida a registro. Então, em todas as fases existe essa possibilidade. No registro em si, eu acredito que seja bastante mais baixa, porque vários outros dados de avaliação já são feitos internamente para avaliar se essa molécula é segura, é eficiente e tem as características necessárias para ir a mercado. Então, mas ela sim, o processo de desenvolvimento, acho que foi mostrado na uma das apresentações, a cada 160 mil moléculas avaliadas, uma chega no mercado. Então, várias delas em diferentes fases acabam sendo excluídas por um ou outro critério. E é muito investimento, né? Porque se investe muito e é um investimento que pode ser jogado fora. Sim, é um negócio de risco, vamos dizer assim. Com toda a evolução técnica que se procura diminuir, se fazer um desenvolvimento muito direcionado, com conhecimento prévio, sim, existe aí um investimento de 300 milhões de dólares, mais ou menos, o que, em média, custa hoje uma molécula desde a sua descoberta até o lançamento no mercado. Quais os principais pontos da lei aprovada no ano passado? Eu acho que o principal ponto é uma coordenação entre os órgãos, mantendo a independência entre eles, né? Então, o Ministério da Agricultura deve agora coordenar no seu papel
quais são as prioridades, quais são os processos a serem avaliados com mais celeridade, mas independência do Ministério da Agricultura, no papel do IBAMA, do Agricultura, do MAPA, do IBAMA e da Anvisa, continuam independentes. Quer dizer, a questão técnica de segurança toxicológica ou segurança ambiental continua em cada um desses órgãos, né? O que há mais uma coordenação para que os esforços sejam concentrados de uma maneira mais organizada. Ainda não é uma legislação ideal. Eu acho que a legislação sempre ela vai evoluindo conforme a sociedade evolui, como a tecnologia evolui. Ela é uma evolução comparando a 1989, que foi a primeira lei, e agora essa outra modernização. Teve vários decretos nesse interim, nesses quase 40 anos, que também foram dando mais atualização à maneira como regular os defensivos, mas sim, ela é boa e vai evoluir na sua implementação também. Só a lei, a gente sabe que não é suficiente. A implementação dela é crucial para que seja efetiva e eficiente. A legislação brasileira é uma das mais rígidas. Isso acaba impedindo, prejudicando mais investimentos nessa área. Sendo que também que é um risco muito grande, né? Você colocou aqui a cada 100 mil moléculas, 160 mil moléculas, uma que acaba surtindo efeito. Não, os critérios são realmente critérios internacionais. Ela não é mais rígida ou menos rígida do que outras legislações também reconhecidas como os países desenvolvidos, o OECD, dos Estados Unidos, por exemplo. Não. Mas ela talvez tenha uma infraestrutura aquém da necessidade para avaliar essas moléculas. Mas quanto a os critérios e a segurança e a eficiência, eu acho que não ficamos a dever nada, nem de mais, nem de menos. Informação e conhecimento é fundamental e, inclusive, no próprio setor, né? Essa questão de defensivos é uma questão delicada. Às vezes falta até informação e conhecimento pro produtor rural. É verdade, principalmente o pequeno e médio produtor, ele tem uma dificuldade no acesso de boas informações. Então, dentro dessa plataforma do Sindiveg, foi criado vários módulos justamente para disseminar e multiplicar a informação de qualidade para esse pequeno e médio produtor. E o Sindiveg criou um comitê para dar treinamento, certificar o produtor, o aplicador de defensivo, já se antecipando, antes mesmo de um decreto, de uma portaria do governo federal, que prevê a obrigatoriedade desse certificado, o Sindiveg já vem proporcionando isso ao setor, né? Sim, desde 2019 nós já havíamos pensado e já estávamos colocando em prática e colocando no ar, né, esses videoaulas na nossa plataforma. E o decreto que fala da obrigatoriedade do aplicador ser certificado só veio em 2021. Então, quase 2 anos depois de todo o nosso planejamento. Então, quando esse decreto foi publicado, o Sindiveg falou assim, nossa, mas nós já estamos assim, metade do trabalho já está pronto. E nós podemos ofertar para esse agricultor esses treinamentos de forma muito democrática. E até 2026 agora, todo aplicador tem que ser certificado. Sim, até dia 31 de dezembro de 2026 vai ser obrigatório o aplicador, o agricultor, ele passar por um treinamento e receber uma certificação. E o Sindiveg também tem um projeto interessante com abelhas, com meia viva. Essa é uma outra informação que acaba sendo distorcida, repassada de forma errada, a sociedade fica replicando de que o defensivo mata as abelhas. Vocês têm um trabalho, vocês foram em campo, pesquisaram e não é essa a verdade. Na verdade, assim, falta comunicação do agricultor com o apicultor e vice-versa. O agricultor ele precisa saber que tem um apicultor ali no seu cultivo, porque senão ele vai fazer uma aplicação e a caixa da abelha está ali do lado. Então, se o apicultor não também passa essa informação, olha, eu estou aqui, como que o agricultor vai saber? E também o agricultor, ele pode ter a chance de poder avisar esse apicultor que ele vai fazer uma aplicação e aí dar a chance a esse apicultor de proteger essa sua colmeia. É uma falta de comunicação. Comunicação é base. Então, dentro do projeto Colmeia Viva, a gente viu que sem comunicação, incidentes podem ocorrer.
Mas se há esse entrelaçamento, né, essa comunicação entre as partes, incidentes não acontecem. E nós vimos isso dentro do Colmeia Viva num projeto do passado, há uns 10 anos atrás, onde a gente viu que, tendo essa comunicação, o número de incidentes que ocorreram, por exemplo, no estado de São Paulo, diminuíram drasticamente. Bom, vamos falar de um assunto muito sério que já acomete mais de 10% da população brasileira: a diabetes. O consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade e tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes tipo 2. Mas aqui ao meu lado está o César, que vai conversar com a gente sobre esse assunto sério, mas vai trazer uma boa novidade, uma boa notícia do mercado que vai nos ajudar a controlar essa doença. Seja muito bem-vindo, César, em A Força do Agro. Olá, Joyce, muito obrigado. Olá, e esse é um assunto de interesse de todos. Pois se você não tem problema com essa doença, alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil. 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença, como a Joyce já citou. O Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes e o 2º no mundo em número de mortes, gente. Por diabetes é um número alarmante. E para quem não sabe, o açúcar é sim, em excesso, pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração, nervos e ainda dificuldade para cicatrizar feridas. Tudo isso, Joyce. Nossa, que coisa, né, César? Mas a boa notícia é que a Força do Agro trouxe para você a parceria com a Brasil Vida, que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros. O Bem Glico. Conta pra gente, César, como funciona? Bom, o Bem Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. São ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio, picolinato de cromo, que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para 0800 552 5200, adquira o seu Bem Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Ligue agora! Vamos lá então, 0800 552 5200 e já peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Nós tivemos umas mudanças de clima no ano passado, o setor sofreu, tivemos algumas produções que reduziram aí a produtividade, porque as condições do clima favorecem aí o surgimento de novas pragas, insetos, e para combater esses problemas que o produtor enfrenta, só o defensivo. Então, claro que teve um aumento mais ou menos de 10% no uso de defensivos, se a gente falar de número de volume, de valores, de área plantada, também justamente por essa questão do clima. Sim, a área tratada ano passado, né, no ano fiscal 2023, cresceu ao redor de 10% a área tratada, que é uma combinação de aumento de área plantada, que houve aumento da área plantada de soja na safra 2022-2023, houve aumento da área plantada de algodão, houve aumento também na safra anterior, área de milho também houve, né? Este ano vai ser diferente, 2024 vai ser diferente, mas 2023 foi assim. Então, esse é um fator importante, que foi a expansão das áreas plantadas. E também a questão do surgimento e da expansão de algumas pragas que aumentaram de importância e que exigem controle. E, é claro, o clima favorece muito, e no Brasil, que nós temos algumas regiões com 2 safras, algumas regiões que até às vezes 3 safras no mesmo ano, cria um clima, e o clima tropical em algumas partes do país, favorece o aparecimento de pragas e doenças, e o agricultor, obviamente, vai à procura de uma solução. E os defensivos, né, agrícolas são a solução para proteger os cultivos, proteger o investimento, enfim, para que a cultura otimize, né, o seu potencial produtivo. É necessário proteger dos detratores da produção.
Como é um desafio para o produtor combater essas pragas, essas doenças, também é um desafio para a indústria criar novas soluções, porque essas pragas, elas se renovam, você não consegue criar uma solução definitiva. Cada ano você tem que ir melhorando, a pesquisa não pode parar, né? Sim, a pesquisa não pode parar, as próprias pragas também, algumas delas com o tempo vão criando algum nível de resistência, ou ervas daninhas também, algum nível de resistência aos produtos, e aí então novas formulações, novas misturas, novos produtos, enfim, a indústria não para, está sempre em busca de novas alternativas, né? Para os problemas atuais e também para os problemas futuros que aparecerão. Gratidão a você que acompanha a Força do Agro diariamente. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.